Sejam muito bem-vindos à nossa pré-jornada, onde eu deixo alguns temas disponíveis aqui no Instagram, você faz a sua escolha e eu entro aqui para explicar, para te mostrar como os gatilhos da síndrome fúngica podem impactar diversas partes do seu corpo. E hoje, em especial, conversaremos sobre nossas emoções. Então, como que um supercrescimento de fungos pode impactar sintomas de ansiedade, de depressão, de tristeza, e impactar aí diretamente diversos outros pilares da vida, porque impacta relacionamento, impacta no trabalho, na relação com os filhos, e tudo isso faz com que a pessoa não tenha a sua vida ótima. Então a pessoa tem uma vida, claro, que não fica necessariamente acamada, mas a pessoa perde vida, porque não consegue exercer ali a sua presença na Terra com excelência. Então vamos lá conversar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui. Esse tema é da pré-jornada. Na jornada de fato, que vai acontecer na próxima segunda-feira, vem a parte prática, onde vocês começarão a preencher aí a sua cronologia, aplicar os testes e colocar o conteúdo em prática de fato para você. Se é isso que você deseja, se ainda não deseja totalmente continuar por aqui, que eu acredito que com o tempo você vai enxergar de forma diferente a nutrição, para que você vença os seus sinais e sintomas, aquilo que você carrega e que sabe, agora já sabe, que é comum, mas não é normal. Bom dia, Ana Paula, muito bom dia. Então vamos com tudo. Pessoas bem nutridas, eu coloquei aqui para vocês 5 sinais de alerta que vocês podem identificar no corpo de vocês quando tem alguma coisa de errado. É claro que tem outros, né? Se eu fosse falar aqui pensando em cognição são tudo aquilo que mexe com o nosso intelectual, com o nosso pensamento, com o nosso foco, com a nossa concentração, aprendizado. E isso pode ser impactado já desde a infância. Muitas vezes pode ser impactado até na gestação de uma mãe que engravida com síndrome fúngica, com candidíase, enfim. Mas independente se isso aconteceu, Sheila, comigo, isso é presente na minha família, várias pessoas têm sinais e sintomas da síndrome fúngica e agora já foi, não tem problema. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, eu consigo agir de forma diferente para que meu corpo responda, ele consiga se recuperar e se regenerar. Quando eu penso nesses sinais e sintomas, eu até deixei anotado aqui para não esquecer de falar todos para vocês, eu vou falar 5 sinais de alerta, mas vou falar todos para que você preste atenção e veja se esse supercrescimento de fungos, além de candidíase, micose, das coceiras persistentes, dermatite, estufamento, se você sente, por exemplo, alteração de humor, independente que você fale assim, mas eu tenho alteração de humor, mas é próximo do período que eu vou menstruar. Mulheres que estão aqui, mesmo que você tenha as ondas hormonais naturais do feminino, essas alterações de humor não podem impactar nenhum pilar da sua vida de uma maneira que você não consiga tocá-la. Então, se você tem alterações de humor severa que faz com que isso atrapalhe a tua vida, isso não é normal. Não considere isso normal, tá bem? Isso é comum. Por quê? Porque tem muitas pessoas com problemas de saúde. Então, talvez você conheça muitas outras mulheres que tenham problemas de saúde, mas não é normal. Isso tem como ser tratado. E nutricionalmente, isso a gente pode melhorar e, muitas vezes, vencer o quadro quando a pessoa aí quer fazer isso, tá certo? Comportamento retraído ou a pessoa que é muito acelerada, a pessoa que não consegue parar para se concentrar e executar um trabalho de fato. O comportamento retraído é aquela pessoa que não tem vontades. Então a pessoa fica sem vontade de fazer nada, fica sempre isolada. E todo esse eixo que eu estou explicando aqui para vocês, ele é reflexo daquilo que vive na nossa base, no nosso trato gastrointestinal. Então vem desde os intestinos, essa relação eixo intestino-cérebro, ela muda esse ecossistema de acordo com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente entra em contato. Então a gente tem a possibilidade de melhorar, mudar esse ecossistema, tá bem? Por isso que eu disse que muitas vezes essas queixas, esses problemas comportamentais podem impactar até uma criança, até a sua fase adulta. Então a pessoa tem queixas já desde muito pequeno, tá? Então aquela agitação mental, aquela falta de foco, de não conseguir parar para realmente executar as coisas, e a questão de falta de coordenação. Então a falta de coordenação para executar, seja em exercício físico, ou seja muitas vezes, você está fazendo alguma coisa que você vai pegar alguma coisa no chão, que você precisa se equilibrar,
numa perna, numa outra, isso pode impactar. Então veja, tudo aquilo que cresce nos nossos intestinos impacta as boas bactérias e esse excesso de fungos que pode estar te causando um tormento aí na parte íntima, na pele, enfim, qual seja o seu sinal e sintoma, vai impactar também as suas emoções, aquilo que você sente, a sua concentração, e você nem sempre consegue ligar os pontos. Você acha que é só, isso aqui é só uma TPM, isso aqui é só uma fase, alguma coisa ruim que eu estou passando, e não, pessoa bem nutrida, isso é característico daquilo que vive dentro de você, tá bem? Os distúrbios de concentração e agressividade também estão presentes, tá? Então, se eu fosse falar assim, os 5 principais que eu vejo, a grande maioria das pessoas que tem um supercrescimento de fungos reclamando, é a falta de foco e de concentração. Então, os 5 sinais de alerta, presta atenção aí se você está sentindo isso, se isso está acontecendo com você, tá bem? A alteração de humor, então, muito persistente. A questão dos sintomas de tristeza, de depressão, né? Então, a pessoa fica abatida, comportamento retraído, não tem vontade de fazer as coisas. Dificuldade de aprender, então além da falta de foco, tem muita dificuldade de realmente estudar isso aqui, me concentrar e ter o aprendizado, e por isso que pode ser que para você realmente acreditar em você, que você consegue resolver isso, você pode, eu demoro um pouco mais de tempo de achar que eu sou capaz, porque você está com o seu eixo intestino-cérebro totalmente comprometido, tá bem? E a questão da agressividade. Muitas pessoas que estão com supercrescimento de fungos podem, não quer dizer todas, tá? Elas podem ter um comportamento um pouco mais agressivo. Então, tem momentos aí de estresse, digamos assim, né? A pessoa fica muito irritada e depois fica muito triste, muito abatida. É claro que tem uma linha, uma divisão aqui que nós precisamos enxergar de pessoas que têm problemas comportamentais aí diagnosticados por médico, por psiquiatra, que não tem sintomas de síndrome fúngica. Então, essa pessoa não tem características, não tem micose, não tem candidíase, não tem língua branca, não tem coceira. Então, há essa divisão. E ela tem problemas comportamentais e tem as pessoas que têm problemas comportamentais e estão com supercrescimento de fungos. Tá? Então, duas coisas, duas situações aí diferentes, tá certo? E pode ser que a pessoa que tem um supercrescimento de fungos vá buscar um profissional psiquiatra, porque tá com algum problema comportamental, não tá conseguindo se concentrar, tá muito triste, tá abatida, ou com sintomas de ansiedade, enfim, de compulsão, inclusive, eu não coloquei aqui, mas os sintomas de compulsão alimentar, que a pessoa não consegue parar de comer, né? Então, tem uma vontade exagerada por determinados alimentos, por coisas específicas que nutrem, que alimentam os fungos, a pessoa vai buscar ajuda médica e sai de lá com uma prescrição medicamentosa. Então, sai com remédio. E aí, o que acontece? Ela coloca mais um remédio na vida dela. Ela tá com excesso de fungos, então ela vai lá, não estou falando que não é para você usar o remédio, eu estou mostrando o cenário do que acontece quando você não é orientada a tratar a causa do seu problema. Então, você não consegue identificar os gatilhos, você não identifica a causa, e você vai colocando medicamentos em cima de medicamentos para mascarar sinais e sintomas. E aí isso não se sustenta, tá certo? Porque simplesmente o fato de ter uma situação ruim, algo ruim que aconteceu na sua vida, uma situação de estresse, isso isoladamente não vai te causar uma síndrome fúngica. Agora, você já tem um supercrescimento de fungos acontecendo no seu corpo, os outros pilares da sua vida ficam desorganizados. E aí você vive em constante estresse, porque isso impacta diretamente cortisol e insulina, que eu vou explicar melhor no dia 3 da jornada. Então, para quem não está cadastrado, entra na jornada para você poder receber os materiais, planner, testes, tudo aquilo que você precisa para dar os primeiros passos e vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá bem? Então, pensar que é só estresse que causa isso é errado, tá? Não é correto pensar assim. E as perguntas aqui que vocês estão colocando, eu vou olhar depois, tá bem? Pode ir colocando as dúvidas que eu já respondo aqui pra vocês, tá? Pensando nesses sinais e sintomas, o sinal é aquilo que você vê, né? E sintoma é aquilo que você sente. Sinal é toda vez que você visualiza o problema no seu corpo. E sintomas são essas queixas e questões comportamentais, de sensações. Então, que só você consegue saber o que você está sentindo. Igual, por exemplo, a bem nutrida Renata disse que ela tinha a queixa de enxaqueca e que depois que ela venceu os sinais e sintomas da síndrome fúngica, ela sentiu o quê? Mais equilíbrio, mais paz, mais tranquilidade. Voltou aqui o sinal, deu uma travadinha e voltou.
E ela conseguiu perceber e até passar isso adiante para a filha dela, que isso não é natural, né? Isso precisa ser organizado e precisa ser visto o lado nutricional da coisa, que é essa parte que a gente vai conversar agora. Quando pensamos em serotonina, em sensação de prazer, de bem-estar, de recompensa, para que todos esses mecanismos fisiológicos funcionem bem, que a gente não precisa pensar em nomes difíceis, é só pensar da seguinte maneira: há uma comunicação que precisa ser feita. Então, uma comunicação nutricional e digamos, uma corrente elétrica que precisa funcionar muito bem no nosso corpo para que a gente tenha emoções e reações coerentes com aquilo que diz sobre nós. Então, essas conexões, elas podem falhar por falta de nutrientes. Por exemplo, quando eu deixo de consumir vitamina do grupo B, B6 principalmente, eu começo a ter muitos desequilíbrios emocionais. Quando eu paro de consumir da quantidade certa, eu paro de absorver, porque algumas pessoas não conseguem aproveitar os nutrientes dos alimentos. Elas até podem ter tentativas de comer um prato saudável e tudo mais, mas por conta de biofilme de fungos, elas não conseguem pegar esses nutrientes e transportar para as células e para esses mecanismos, digamos, elétricos, que faz com que a gente tenha as nossas emoções, as nossas reações corretas. Porque quando a gente tem ali na nossa medula, a gente tem gânglios, na nossa medula óssea, é como se fossem fiozinhos, que tem os gangliozinhos, e há uma comunicação, né, entre o cérebro e os nossos movimentos. E quando a gente pensa em emoções, essa comunicação, ela existe também dentro daquilo que vive nos nossos intestinos, tá? Principalmente quando eu penso em supercrescimento de fungos, eu lembro do intestino delgado, que foi o tema escolhido aqui por vocês, que eu falei, que tem que ficar salvo aqui no feed, quem quiser assistir volta depois, que eu falei na terça-feira, se eu não me engano, tá bem? Então tá disponível. E isso vai atrapalhar a sua produção de serotonina. E aí as suas emoções ficam diretamente impactadas. Faltou nutriente, você não tá conseguindo absorver. Você come e não absorve. Ou você não come porque você não reconhece quais são os alimentos. Sheila, nem sei qual alimento que eu devo comer para melhorar esse grupo de vitaminas do grupo B para eu me sentir melhor. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, as batatas, os legumes. Todos eles têm vitamina do grupo B. Mas, dependendo da frequência que você come, ou o jeito que você prepara, ou prepara que eu digo deixar muito tempo no fogo, ou, por exemplo, se esse biofilme de fungos está instalado em você há muito tempo e é só tratado com medicação, o aproveitamento desses nutrientes não acontecerá do jeito certo. Então, você pode comer e você vai falar assim: mas não funciona, minha serotonina continua ruim, eu não me sinto melhor. Eu não me sinto mais saudável. Eu já fiz dieta para tentar melhorar isso e não vi resultado. É porque não está sendo feito de forma organizada, passo a passo. Tá atirando para várias manobras diferentes. Então, tenta uma coisa, tenta outra, coloca um alimento, tira outro, sem ter uma organização desse processo, tá bem? E aí a serotonina não melhora. A pessoa continua deprimida, com aspecto de tristeza, com falta de energia para executar as coisas, não tem energia para o trabalho, muitas vezes para o filho, até para a questão sexual. Né? Então falta energia, porque se a pessoa está com um quadro de síndrome fúngica, que o órgão de choque é a genital, então ela vai ficar sem desejo, né? Ela ou ele, porque pode ser candidíase peniana também. E muitas vezes as sensações, as emoções são diretamente impactadas, tá? E você precisa, pessoa bem nutrida, de serotonina para viver em paz, tá? Então, a gente precisa desse mecanismo funcionando muito bem, que depende dessas vitaminas que eu disse aqui para vocês. Depende de triptofano também, que é um aminoácido, que isso eu explico todos os detalhes ali dentro do método, como que você come, como que você inclui a organização disso. Mas aqui hoje no nosso pré-evento, que eu quero que você saia sabendo, é que simplesmente tomar uma medicação para controlar as suas emoções é a mesma coisa que você passar uma pomada para controlar fungo ou passar um esmalte na unha para controlar fungo. Não resolve a causa do problema. Esse mecanismo precisa ser corrigido de dentro para fora, tá certo? E quanto antes você resolver isso em sua vida, maiores serão as suas realizações, maiores serão as suas conquistas, maior e melhor será a sua vida, aquilo que você está, né, organizando para realizar, para fazer. Isso você consegue executar de forma coerente com o tempo, né? Porque às vezes a gente passa anos e anos, falo isso por experiência própria, a dinâmica da vida é tão corrida, você tinha capacidade de... Voltamos.
O sinal tá... Gente, eu troquei o celular, troquei a internet, plano Master Mega Blaster, e mesmo assim o negócio aqui tá travando. Tá abençoado em nome de Jesus aqui essas lives, porque não vai travar mais não. Vamos lá. Então, para você realmente realizar no seu nível máximo. E lembrem, pessoas bem nutridas, os receptores dessa serotonina estão a nível intestinal. Então, veja, eu comentei com vocês no conteúdo sobre supercrescimento de fungos a nível intestinal, que a mucosa, quando você passa a língua aí na sua bochecha, digamos que a camadinha, a barreira dos seus intestinos, ela é assim. Então, ela é sensível, ela precisa de cuidados. E quando a gente agride essa barreira, impacta em diversos outros pilares aí da nossa saúde. E uma delas é esse mecanismo aí de serotonina, porque os receptores estão lá. E se de repente começa a cair demais as boas bactérias e sobe demais fungos, tudo isso vai impactar as suas emoções e a sua saúde, tá bem? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar aqui nada pra vocês dessa primeira parte. E é assim que é gerado os vícios, tá? Então, as recompensas químicas, a busca por voltar, por esse mecanismo voltar a funcionar do jeito certo, o nosso corpo ele vai pedindo, que é chamado de fome oculta, ele vai pedindo nutrientes. Então, manda o nutriente para que isso funcione do jeito certo. Só que na sua busca de resolver o problema, a recompensa química, pensando aí principalmente em dopamina, ela é por algo imediato. Então, eu quero algo imediato para me sentir melhor. E o imediatismo vem também na escolha de alimento ruim, porque você fica com vontade exagerada de determinados alimentos. Por isso que é cruel um profissional virar para você e falar assim, corta todos esses alimentos aí que isso aqui vai resolver o seu problema. Não é assim que funciona. Tá? Não é simplista desse jeito, a gente fala assim, corta isso daqui e toca a sua vida, porque todo esse mecanismo hormonal que estou citando aqui para vocês está desequilibrado e precisa de nutrientes, de terapia nutricional para se recuperar, para você poder entrar numa fase de eliminação em paz, para daí sim o seu corpo voltar a se reconstruir do jeito certo. Então há uma regeneração que precisa ser feita. E essa regeneração faz com que você controle vícios, tá? O vício da recompensa imediata. Então, o vício por alimentos aí que você fala assim, nossa, eu não consigo viver sem comer isso daqui. Nossa, isso daqui faz parte da minha existência, eu não consigo viver sem comer isso daqui. Não. Uma coisa é você gostar muito de um alimento, ter muito vínculo, muito afeto por aquilo, que aquilo faz parte da sua história. Outra coisa é você ser viciada e buscar recompensa química porque o seu corpo está desequilibrado, não está funcionando do jeito certo, tá? São coisas diferentes. E saiba que isso tem tratamento, não tem que viver assim. Terapia nutricional serve exatamente para isso, tá? Terapia nutricional faz com que o seu corpo volte a funcionar do jeito que você deseja. Então, eu quero ter os meus sentimentos controlados, porque eu sei que esse supercrescimento de fungos está me atazanando há anos. Então, isso não me traz paz, não me traz equilíbrio. Então, uma coisa está diretamente aí ligada à outra, tá certo? Como eu disse, quando a pessoa tem só problemas emocionais e não tem sinais e sintomas de fungos, aí é uma outra conversa, tá bem? Mas arrisco dizer que a grande maioria das pessoas já tem a psiquiatria nutricional. A grande maioria das pessoas que têm problemas psiquiátricos e que tomam medicações para isso não recebem acompanhamento e nem sabem que precisam fazer o cuidado aí da parte nutricional também para poder fazer com que tudo isso volte a funcionar da maneira correta. A pessoa só é recomendada, só é indicado a ela o uso de medicação e ela continua consumindo e vivendo da mesma forma. E aí, como isso vai melhorar com o passar dos anos, a tendência é piorar. É as doses das medicações aumentarem, não diminuírem. Tá? E a busca por recompensas químicas também aumentarão. Então, a vontade exagerada por determinados alimentos cada vez vai ficar pior. E isso não é uma coisa de, é porque a pessoa não tem motivação, não tem disciplina. É porque o corpo está descompensado mesmo. Isso precisa ser recuperado, tá certo? E lembra que uma coisa que eu acredito que eu nunca falei aqui, eu já falei, né? As nossas células, né? Então, se a gente pensar em um ano, a gente pensa em todos os pedacinhos do nosso corpo, 50 milhões aí de células são trocadas. A gente tem o poder de regenerar o nosso corpo,
já falei isso daqui. Eu não tô querendo ser redundante. Então, regenerar. Então, eu quero regenerar o meu corpo. Eu posso? Eu tenho esse poder? Tem. Sua pele não descama? Sua pele, você não sente a pele trocar? Do lado de dentro acontece a mesma coisa. A mesma coisa acontece com o seu cabelo. A mesma coisa acontece com as suas unhas. A mesma coisa acontece do lado de dentro. Você tem o poder de regenerar o seu corpo, mas você não vai regenerar o seu corpo usando as mesmas coisas, passando o mesmo remédio, tomando a mesma medicação. Não é assim que regenera a pessoa bem nutrida. E aí que entra a terapia nutricional em sua vida, tá bem? Então, tem esse olhar, né? Veja o alimento, tem a gratidão, claro, a gente precisa ter todos os dias a gratidão por ter comida na mesa, de qualquer tipo, mas tenha esse olhar de medicação para a alimentação também. A alimentação tem esse poder de reconstruir aquilo que está em desequilíbrio no seu corpo, tá? Então, vamos lá para as perguntas. Eu ainda não terminei, tá? Mas como eu vi que juntou um monte de pergunta aqui, deixa eu ir para as perguntas e aí eu já volto aqui para fechar o conteúdo, tá? Stefa colocou... Peraí, gente, que vocês estão mandando bastante pergunta. Tô bem feliz, mostra que vocês estão bastante engajadas. Stefan perguntou: fiquei doente por um tempo, emagreci bastante, meu cabelo afinou, parece que não vai voltar ao normal, o problema nem é a queda. Então, Stefan, você tem que avaliar lá na jornada o conjunto dos sinais e sintomas do corpo como um todo. Então, esteja presente, tá? No dia 1, no dia 2, vem a parte de diagnóstico, né? Diagnóstico nutricional, onde você vai reconhecer suas deficiências. Porque o fato de você ter ficado doente, ter usado a medicação, ok, isso você sanou, né, com uma medicação que eu acredito que tenha sido antibiótico. Mas o que você fez depois disso? Como você se sentiu depois disso, né? Como está sendo agora? Isso precisa ser anotado, isso precisa ser pontuado. Como você vai saber que você melhorou ou piorou se você não tem suas anotações, se você não tem isso registrado? Aí você fala assim, Sheila, mas aí eu vou no profissional, o profissional anota. Não, pessoa bem nutrida, você precisa conhecer o seu corpo melhor que qualquer outra pessoa. Isso é liberdade e autonomia nutricional. Você não pode terceirizar totalmente a sua saúde na mão de uma outra pessoa. E eu sei que quando nós estamos fragilizados, vivendo uma doença, a gente quer que o outro cuide de nós, porque nós estamos ali numa fase até mais infantilizada. Então, eu preciso de cuidados, eu quero que alguém olhe por mim e tudo mais. A gente precisa tomar a frente disso, mudar a postura e falar assim, não, deixa eu fazer aqui minha parte, o profissional vai ajudar, então eu vou te guiar dentro da jornada, vai ter as informações, mas você vai precisar fazer a sua parte ali das anotações, de identificar, de preencher ali aquilo que você vai executar naquele dia, e aí a gente vai dando um passo de cada vez para você entender e também corrigir a parte aí da terapia nutricional que não está sendo feita, tá? Vamos lá. Paulo colocou aqui, tenho descamação no dedo indicador da mão, descasca e nasce outra, demora fica descamando, né, descama e volta, uma pele dura amarela, sou ansioso, pode ser fungo? Na pele, o fungo malacésia, há outros tipos de fungos, né, a gente pensa em vários, mas toda vez que a gente tem uma fragilidade na nossa pele, é mais fácil o crescimento desse fungo, então se coça, é bem possível que isso já seja confirmado quando você for numa consulta dermatológica. Se não coça, depende dos outros sinais e sintomas, Paulo. Então, esteja no primeiro dia da jornada, porque você vai tabular ali, assim como eu falei para a Stephanie, você vai tabular ali todas as suas informações para construir o seu quebra-cabeça, tá? Então, para você montar o seu quebra-cabeça, claro, eu estarei lá guiando isso. Anne perguntou do anticoncepcional, se dá candidíase. Não dá candidíase, mas não é algo que você está ajudando no processo. O que você tem que avaliar na sua vida, na sua existência, é qual data que eu vou continuar, até quando eu vou continuar usando isso, porque isso gera efeito colateral. Então, coloca uma data aí. Eu, por exemplo, usei por 9 anos, porque essa bagagem que eu tenho hoje, pessoas bem nutridas, eu não tinha antes. E é por isso que eu me sinto muito motivada em compartilhar e falar isso aqui pra vocês, porque se eu soubesse disso antes, as minhas atitudes seriam diferentes, né? Eu teria quem me espelhar, alguém pra me guiar e tudo mais. E quando você lê em livros, lê parte técnica e tudo mais, não é a mesma coisa, tá certo? Não traz experiência. E a experiência e a maturidade vêm com o tempo.
Então, tem a data, né? Então, vou usar anticoncepcional, tenho medo de engravidar, enfim. Converse com seu parceiro e coloque uma data para até quando você vai utilizar isso daí, tá bem? Não deixa a vida te levar, não, tá? Isso aí tem efeito colateral e tá lá na bula, tá bem? Isso interfere na absorção de nutrientes. Quem toma anticoncepcional vai precisar suplementar. E isso eu falo na fase de reconstrução do método, tá bem? Eu vou voltar aqui nas perguntas, deixa eu ver. Isadora colocou, se durante a terapia nutricional acabar vacilando de comer um alimento proibido, eu me sinto culpada e tudo mais? Não, gente, quando vocês estiverem aplicando a terapia nutricional, a gente ainda não tá nessa fase, tá? Estamos na pré-jornada. Ainda tem muita coisa que vocês precisam aprender para deixar aí tudo organizado do funcionamento do corpo de vocês. Mas saibam que durante a terapia nutricional você vai fazer escolhas e não precisa abrir mão de tudo na vida de vocês. Vou dar o meu exemplo. Eu não abri mão dos lácteos durante a minha terapia nutricional. Por quê? Porque foi mais fácil para mim manter os lácteos. Então, para manter algo sustentável, eu tenho que alinhar aquilo que eu de fato consigo fazer enquanto eu estou com supercrescimento de fungos. Porque as nossas vontades, as nossas emoções estão comprometidas. E para mim era muito difícil naquela fase eu abrir mão daquele grupo. E por conta disso eu não tive resultado? Claro que não, tive resultado. Tinha micose nas unhas, tinha desidrose, estava 8 quilos acima do meu peso. Eu tive resultado da mesma forma. E essa organização da terapia nutricional eu vou ensinar a vocês. E vocês não têm que ficar com uma sensação de culpa caso vocês... eu sei que esses alimentos aqui podem prejudicar o cenário da minha doença. Mas não quer dizer que você manter um grupo, isso vai fazer com que você não tenha um resultado. Agora, se você não sabe como organizar isso, aí você não chega a lugar nenhum. Precisa ter uma organização disso, tá bem? A Mira, ela colocou, tenho ansiedade e micose na pele, não consigo curar de jeito nenhum. Tem a ver com a ansiedade? Sim. Impacta as emoções, tá certo? Então, impacta todos esses sinais que eu citei para sintomas. Esses sintomas que eu expliquei para vocês, tem relação com os sinais que vocês têm. Então, o sinal é a micose. O sintoma são as queixas nas emoções, no comportamento. Então, uma pessoa pode ter irritabilidade, outra pessoa pode se sentir mais triste. Uma pessoa pode não ter foco, concentração, a outra pessoa só é super agitada, não consegue organizar a vida, começa e para várias coisas, tá? Então, depende muito da característica individual, mas quando está associado com sintoma de fungo, a grande maioria das pessoas que dão os relatos aqui, vocês podem assistir, quando elas citam as emoções, o comportamento, tudo isso tende a voltar a equilíbrio. É claro que cada um tem o seu jeito, né? O jeito é a postura mesmo da pessoa, né? O jeito que ela se posiciona, tá? Isso aí é a característica mesmo, o perfil. Mas quando tá muito acentuado e quando isso atrapalha a sua vida e você tem sinal e sintoma de síndrome fúngica, isso pode sim estar ligado. Eliane, seja bem-vinda. Eliane, psicóloga, tá aqui acompanhando o conteúdo. E esse é um trabalho multidisciplinar. Então, a Eliane, por exemplo, que deu aqui o exemplo das clientes dela que tem ansiedade, depressão e tudo mais. O trabalho da psicóloga é em organizar os pensamentos, as angústias, os traumas, as realizações. O papel do psiquiatra é ver se algum mecanismo ali está em desequilíbrio que precisa de fato ser medicamentado, né? Por exemplo, uma esquizofrenia, né? Então, muitas vezes, coisas muito severas, degenerações muito severas exigem medicações. E aí entra o papel da nutrição, que faz com que esses mecanismos funcionem aí do jeito certo, né? Que tenha um equilíbrio nutricional para que a vitamina do grupo B impacte no sentimento, na emoção da pessoa, na questão da liberação de serotonina ali pelo intestino, que faz com que essa pessoa tenha energia ao acordar, né? Então, não fica ali, não, acordo, me arrasto durante o dia e tudo mais, e acho que isso é só uma questão comportamental. Isso tá tudo ligado, né? Então, por isso que o trabalho interdisciplinar, ele é tão maravilhoso.
A minha primeira especialização foi interdisciplinar na Federal de São Paulo, e a sala tinha psicólogo, tinha médico, nutricionista e tudo mais, mas não tinha essa visão funcional da coisa, né? Ainda era muito... faz tempo já, né? Foi muito engessada ali na época. Daiana colocou, eu tenho candidíase vaginal, mas creio que está relacionada ao uso de Mirena. Isoladamente, Daiana, talvez não esteja, tá? Pode ser que seja um gatilho, tá? Então, observa se foi quando você colocou Mirena que o problema começou, mas pode ser que você já tinha outros sinais e sintomas de síndrome fúngica e com o passar da idade, porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imunológico, ele tende a ter uma resposta mais demorada. Então, a resposta do meu sistema imune quando eu tenho 20 anos é diferente quando eu tenho 30, que é diferente quando eu tenho 40 e quando eu tenho 50. E é por isso que aplicações de nutrientes, quando eu falo em nutrição, é diferente de alimentação, exatamente para eu recompor aquilo que está faltando durante o meu processo de envelhecimento. Então, se eu penso no funcionamento do meu cérebro, se falta gordura, se falta DHA, EPA, não vou entrar nesses detalhes aqui, que é o famoso ômega. Então, falta ali na minha rotina esses nutrientes, a minha capacidade cognitiva ela pode ficar mais impactada, e com o processo de envelhecimento isso acelera mais. E quando eu penso em supercrescimento de fungos, se falta essa gordura também a nível intestinal, eu tenho impacto lá e piora o quadro de desbiose, tá? Então, isoladamente, um gatilho pode estar ali ligado, mas a grande maioria das pessoas tem outros sinais e sintomas. Aqui a Laiane colocando o exemplo dela, que tem manchas na pele há 10 anos, se irrita muito fácil, tem muita sonolência. Isso está diretamente ligado, né? Então, falta de energia, né? Então, cansaço crônico. Sofrendo muito de candidíase, vem e volta, participa da jornada, tá? Então participem, isso aqui, esse conteúdo é da pré-jornada, são temas que eu já estou abordando, trazendo para vocês chegarem na jornada num degrau acima. Então, quem já está comprometida aí em aplicar os conteúdos, já está aqui se hiperaquecendo e vai chegar na jornada muito mais pronta para colocar o conteúdo em prática. Claro que não tem certo e errado, cada um tem o seu ritmo, mas participe ativamente ali ao vivo da jornada. Inclusive eu vou fazer à noite, eu vou impactar meu sono reparador. Eu gosto de fazer os conteúdos de manhã para não impactar o sono, porque eu fiz muita live à noite e eu não vou fazer isso mais com o meu corpo. Mas essas da jornada, vou fazer à noite, às 8 horas da noite, tá? Então dia 24, 25, 26 e 27. Então esteja lá comigo para que você já comece a dar os primeiros passos para vencer a síndrome fúngica. É tudo prático, tá? Então tem o seu caderno, organize para você ter o seu material da jornada. Então separa aí um diário teu, que é o diário sobre a sua história da vitória, porque a data de início vai ser dia 24, é ali que você vai começar. Então já bota essa data, fala assim, ó, tem data marcada quando eu vou resolver isso daqui, tá bem? Então para eu viver um melhor ano, eu preciso ter saúde. E é exatamente por isso que eu coloquei o melhor ano da sua vida com a imunidade blindada, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Então vamos resolver isso daí do jeito certo. A Rayana tá falando aqui das pomadas que a médica passou para ela, itraconazol, sequinidazol, que é do grupo do Zol ali também, dos Zóis. Só aplicar pomada vai dar ruim, tá, Rayana? Então, calma, né? Não precisa parar de usar as medicações. Você pode seguir o protocolo medicamentoso se você decidir que é esse o caminho que você quer. Dentro do método eu ensino vias naturais, mas cada um vai decidir o que é melhor para si, claro que com assessoria nutricional e também teu médico aí que você já tem, mas é necessário que você aplique a terapia nutricional junto, tá? Então, dentro da jornada você já vai dar os grandes primeiros passos. Quem não sabe como participar é só entrar no link do perfil, tá bem? Então lá você tem acesso ao grupo do WhatsApp ou do Telegram. São grupos das duas ferramentas, tá bem? A Anne tá perguntando, a jornada não é o método? Não. A jornada é onde você dá os primeiros passos. O método
é a parte paga, tá certo? Então, é isso aqui que eu estou oferecendo para vocês e a jornada é algo gratuito, não vai ter custo nenhum a vocês, tá bem? Tem custo para mim, tem custo de toda a preparação da equipe, enfim, de tempo, né? Tempo é vida. Então, por isso que eu peço que vocês estejam lá participando ativamente, porque é para que você comece a resolver o seu problema. Independente se você, não sei se eu vou entrar no método ou não, mas comece, marque a data, tá bem? Então, a jornada é algo gratuito, não tem custo nenhum. O método, ele é pago, tá bem? Mais pra frente eu explico como que funciona o método, se você quiser entrar. Não tá aberta as inscrições, tá bem? Deixa eu ver aqui. Só lembrando aqui, pessoas bem nutridas, que síndrome quer dizer conjunto, reunião. Então, quando eu falo aqui pra vocês síndrome dos fungos ou síndrome fúngica, quer dizer o conjunto de sinais e sintomas que vocês têm. Então, por exemplo, a pessoa pode ter a candidíase, irritabilidade muito severa, cansaço, falta de energia, tá bem? E língua branca. Um exemplo, tá? Então, isso é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. É porque o olhar sempre vai pra parte do corpo que dói mais. Mas tem outras coisas acontecendo, seu corpo está te avisando de outras maneiras. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca, pode ser um problema de pele, tá bem? No meu caso, eu tive desidrose, dermatite. Ai, que bom, Mariana, seja bem-vinda. Que bom que está te dando força. E saibam, essa parte da escolha dos alimentos, na hora que vocês vão organizar, até mesmo os alimentos que favorecem mais o quadro, que nutricionalmente são melhores, e os alimentos que vocês, se vocês têm um vínculo muito forte, como eu disse aqui pra vocês, a questão dos lácteos, que eu não abri mão na minha terapia nutricional, enfim, isso tudo é conversado e é organizado de forma que seja sustentável a vocês, tá bem? Então isso no dia 3, no dia 2, a gente vai falar sobre diagnóstico nutricional, que vocês farão junto comigo, claro, o diagnóstico nutricional de vocês, de acordo com todo o funcionamento do corpo. E a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes, tá bem? De como que você pode ter uma boa relação com a sua terapia nutricional, sem que isso seja, é uma dieta que eu tenho que seguir e tudo mais. Dieta, quando vocês usam a palavra dieta, é aquilo que você culturalmente já consome. É claro que tem a dieta cetogênica, a dieta para emagrecer, né? Que é algo... Escolhe-se uns alimentos e esses alimentos são mantidos até você concluir, ter o seu resultado. Mas a terapia, o poder dela é de regenerar, recuperar e de você ter liberdade e autonomia nutricional de fazer isso aí, né? Você ter o seu poder de decisão e não eu vou impor algo a você. Você vai ter o conhecimento de entender o que funciona melhor para você. E a partir do momento que você entende, nossa, quando eu como isso daqui, as minhas emoções ficam melhores. Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais ativa. Quando eu como esse outro grupo de alimentos aqui, eu sinto a minha digestão pesada e eu não consigo render, eu não consigo me concentrar. E tudo isso tem relação como aquilo que vive dentro de você responde aos alimentos que você manda. E a partir do momento que você coloca isso no seu diário, que você escreve isso, que você conhece isso, não tem mais volta, é um conhecimento só seu sobre o funcionamento do teu corpo e a resposta ao alimento, tá bem? Então, esse é o lado maravilhoso aí da terapia nutricional. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Eu não vou entrar em detalhes sobre alimentos, tá? Porque isso a gente vai falar no dia 2 da jornada. Com relação às emoções, pra gente fazer link aqui com o final, saibam que, como eu disse a vocês, se as suas emoções, se aquilo que você sente, você tem esse sintoma e você já tem um sinal aí de supercrescimento fúngico, com o tempo isso tende sim a melhorar. Você vai se sentir melhor, as suas emoções melhorarão conforme você organiza a sua casa, tá certo? Saiba que aquilo que te deixa triste, que te deixa fragilizada, que te deixa muito chorosa, tudo isso também pode ser reconstruído, melhorado com o poder do alimento que está ali no seu dia a dia. É claro que algumas pessoas melhoram mais rápido, outras mais devagar, depende muito da resposta do biofilme, de quanto tempo a pessoa tem sinais e sintomas, como a Renata deu o depoimento dela aqui, né? Ela tem 50 anos e vivia com as queixas há 20 anos,
tem pessoas de todas as idades, tem pessoas com 20, com 30, com 40 anos que acabam, né, compartilhando seus relatos. Isso é para mostrar a vocês que não tem idade certa para recomeçar, para fazer do jeito certo. Mas é importante que você reconheça se o seu corpo está funcionando certo ou errado. Então, opa, eu tenho uma coceira aqui no ouvido, eu tenho uma coceira no couro cabeludo, eu tô com um problema na minha boca, eu tenho herpes de repetição, eu tenho problemas intestinais. Isso não é normal, é comum, mas não é normal, tá bem? A grande maioria das pessoas não tem bagagem nutricional para saber organizar ali o que precisa ser feito para regenerar o corpo. Isso é culpa da pessoa? Não. É de um sistema que foi criado, de protocolos engessados, que você fala o seu sintoma e você recebe uma medicação. Você fala o seu sintoma, medicação. E é assim que um sistema manipula toda uma sociedade, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, ficamos por aqui. Espero vocês amanhã na nossa próxima consulta live. Vou colocar de novo a foto para vocês escolherem o tema da consulta live de amanhã. Então vamos fazer aí a votação e jornada começa na segunda-feira. Cadastra para você participar e receber os materiais, tá certo? O material vai ser seu para você ter ali as suas anotações, para você poder organizar já o seu diário ali sobre você e você ter autonomia e liberdade nutricional. Um grande beijo, bom dia, ótimo dia e até amanhã.